Olá! Dando continuidade ao estudo da classe trematoda, hoje vamos falar sobre a família Faciulidae, uma família a qual pertence o parasita Faciola hepática. Faciola hepática é um parasita comumente encontrado na rotina de inspeção de abatedouros de bovinos, podendo ser encontrada também em pequenos ruminantes como ovinos e caprinos. A facíola tem esse aspecto morfológico, o corpo em forma de folha, o que a classifica como trematoide, e possui este formato alargado na porção anterior e afilado na porção posterior. Observamos também na facíola este chamado cone cefálico, que termina em porções alargadas que dão até um aspecto chamado na literatura de ombros, os ombros da facíola. Esse cone cefálico é uma saliência cônica que finaliza na ventosa oral e o orifício onde inicia a boca desse parasita. O parasita é composto por duas ventosas, assim como todos os trematoides, a ventosa oral na extremidade anterior e a ventosa ventral, ou também chamada de acetábulo, que é utilizada para fixação no hospedeiro. A facíola hepática possui a cutícula lisa, porém com pequenos espinhos que servem para fixação, auxiliar na fixação no hospedeiro. Esses espinhos estão localizados na face ventral e na face dorsal, e quando aderidos ao fígado ou ao hospedeiro, causam uma irritação e uma reação inflamatória. A ventosa oral e a ventosa ventral são utilizadas também para essa fixação no hospedeiro. E o orifício genital, ou seja, local por onde saem os ovos após a fecundação, se localiza anterior à ventosa ventral, nesta região, anterior ao acetábulo. O aparelho reprodutor da facíola é composto por testículos e úteros, todos com um aspecto ramificado. Os testículos têm esse aspecto inteiramente ramificado, não é arredondado como outros parasitas, e o útero possui esse aspecto das circunvoluções rosáceas, né? Tem esse aspecto de mangueira torcida, esta é a região do útero da facíola. Outra característica ramificada da facíola é a região dos secos. Os secos, que são uma porção do aparelho digestivo, ou seja, o aparelho digestivo é formado por boca, localizada na ventosa anterior, faringe, esôfago e os dois sacos secais. Os sacos secais da facíola são um pouquinho diferente dos outros trematoides, possuem essa ramificação. Essa ramificação pertence ao seco, ao aparelho digestivo. Aqui está uma facíola em representação real. Podemos observar aqui ao lado mais escuro a ramificação dos sacos secais e conseguimos observar também nesse aspecto de transparência o útero nas suas circunvoluções rosáceas e os testículos localizados em toda essa região aqui do parênquima da facíola. O cone cefálico e as ventosas anterior e ventosa posterior, ou ventosa oral e ventosa ventral. A facíola hepática tem um nome popular, popularmente chamada de baratinha do fígado. Mede entre 2 a 3 centímetros, portanto, sendo visível a olho nu em inspeção em abatedouros. Aqui está uma facíola, outra aqui, podemos observar uma aqui, podemos observar aqui,
podemos perceber que o fígado deste animal está amplamente parasitado, uma carga parasitária alta. Mais uma, outra facíola aqui, todas parasitando o fígado deste ruminante. O nome da doença causada pela facíola hepática chama-se fasciolose, também conhecida como distomatose hepática. A facíola é um parasita heteroxeno que necessita de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário obrigatoriamente para completar o seu ciclo biológico. Como hospedeiro definitivo, principalmente temos os ruminantes representando o hospedeiro definitivo. Porém, a facíola pode ser encontrada também em equinos, suínos, coelhos e no homem, ou seja, em humanos. Os hospedeiros intermediários são moluscos aquáticos. Os moluscos do gênero Limnia são os que representam os hospedeiros intermediários de maior ocorrência de algumas fases do ciclo da facíola hepática. A localização deste parasita no organismo do hospedeiro definitivo. Localiza-se principalmente nos canais biliares. Pode ser encontrado na superfície hepática, pode ser encontrado como parasita errático dentro dos vasos sanguíneos. Parasita errático em pulmões, baço, também raramente em tecido muscular. O parasita adulto, a facíola adulta, faz sua nutrição através da ingestão de tecido hepático, sangue, bilis e todo o epitélio dos canais biliares são utilizados para a nutrição. A facíola hepática produz uma substância, um suco digestivo, na região do esôfago, expele esse suco, faz uma pré-dissolução do tecido, uma lesão tecidual, fluidifica o tecido do hospedeiro, ou seja, células hepáticas, por exemplo, e depois faz a sucção deste tecido, dessas células fluidificadas. Assim, facíola faz a alimentação. A capacidade adaptativa de digestão da facíola é muito superior a outros parasitas. A facíola consegue digerir componentes, nutrientes de cadeia complexa, como o sangue, como o tecido hepático. Falando sobre o ciclo biológico da facíola hepática. Esta imagem coloca para vocês 3 fases em cores diferentes. Podemos observar aqui uma fase clara, representada em branco, este triângulo em azul claro, assim como este, e este outro triângulo rosado. Essas 3 fases representam o local onde a facíola estará no ciclo naquele momento. Esta fase em branco é a fase que acontece no hospedeiro definitivo, ou seja, bovinos, pequenos ruminantes. Onde está a facíola neste momento? Nos ductos biliares, podendo também estar na superfície do fígado e aqueles outros locais erráticos de parasitismo, como colocamos no slide anterior, pulmão, baço, musculatura. Esta fase em azul representa os momentos em que as fases do ciclo biológico estarão na água. Há necessidade de contato com água, açudes, riachos, poças d'água, para que o ciclo se complete. Esta fase em rosa mostra a ocorrência das fases do ciclo biológico dentro do hospedeiro intermediário, que são os caramujos aquáticos do gênero Limnia, mostrando aqui outra fase que ocorre na água e esta outra fase novamente no hospedeiro. Vamos lá.
Existe uma facíula adulta em um animal parasitado localizada dentro dos ductos biliares. Essa facíula, quando está na sua forma adulta, faz a reprodução por hermafroditismo, ou seja, os gametas masculinos e femininos fazem fecundação no próprio organismo, no próprio parênquima da facíula, no local chamado bolsa de cirro. Alguns ovos são produzidos e são excretados pelo poro genital. Os ovos saem com a bile desemboca na região intestinal desse animal e esses ovos, então, vão sair com as fezes. Os animais hospedeiros definitivos defecam próximos a locais onde tem água, riachos, açudes, áreas alagadiças, poças d'água. Nesses locais, o ovo vai sofrer o embrionamento. São ovos não embrionados que levam um período aí de até 7 dias para sofrer o embrionamento. Após o embrionamento, eclodem dos ovos estruturas móveis e ciliadas que são chamados de miracídios. Os miracídios vão procurar o hospedeiro intermediário para parasitar. O miracídio é atraído por substâncias produzidas por esses caracóis aquáticos, conseguem encontrar esses caracóis aquáticos e vão fazer a penetração no caracol. Dentro do caracol ocorre a evolução de algumas fases do ciclo biológico. Primeiro, o miracídio se torna um esporocisto. O esporocisto é uma unidade germinativa, ou seja, o esporocisto é capaz de produzir várias unidades da próxima fase do ciclo biológico, que são as rédeas. Um esporocisto é capaz de produzir até 40 rédeas. Quando o esporocisto está repleto de rédeas, ele se rompe dentro do caracol aquático e vai liberar essas rédeas no parênquima do caracol. A rédea é a segunda unidade germinativa e dentro da rédea formam-se as cercárias. Uma rédea é capaz de produzir até 20 cercárias dentro dela. A partir do momento em que a rédea está pronta, está repleta, ela se rompe e libera as cercárias. Esta fase que ocorre dentro do caracol é uma fase de extrema proliferação, pois vejam bem, um ovo que estava na água produziu um único miracídio. Esse miracídio que penetrou no caracol foi capaz de produzir um esporocisto germinativo e de cada esporocisto que penetrou, saem 40 rédeas. Cada rédea também vai ser uma unidade germinativa que vai produzir até 20 cercárias cada uma. Portanto, ao final deste processo de evolução que ocorre no hospedeiro intermediário, que são os caracóis aquáticos, muitas cercárias são eliminadas. A partir do momento em que a cercária é formada, a cercária sai pelo orifício respiratório do caracol e vai novamente para a água. A cercária é uma forma do ciclo da facíula extremamente móvel. Ela procura na água um local para se fixar e formar a última fase do ciclo biológico, que é a fase contaminante para os ruminantes. A cercária nada até a beirada dos riachos ou dos açudes, procura plantas aquáticas onde vai se fixar e formar a metacercária. A metacercária é uma unidade contaminante com uma dupla camada de proteção. Ela é estática e permanece nessa pastagem aquática, nessas plantas aquáticas, aguardando a ingestão pelo hospedeiro definitivo.
Após a formação da metacercária, o ruminante ingere a metacercária e a facíula vai até os ductos biliares parasitar novamente. Vamos observar nesse vídeo, de uma forma mais simples, como ocorre o ciclo de vida da facíula. Temos um parasita adulto no fígado ou ductos biliares. Esse parasita adulto vai produzir ovos que serão eliminados com a bilis e serão eliminados nas alças intestinais até o momento em que passarão pelo intestino grosso e sairão com as fezes do animal parasitado. As fezes no ambiente são repletas de ovos de facíula. Os ovos da facíula têm esse aspecto grande, são ovos não embrionados que sofrem o embrionamento no ambiente e possuem este opérculo lenticular, que será a região de ruptura do ovo ou eclosão do ovo, por onde sairá o miracídio. No ambiente, o ovo terá que ter contato com região de água para continuar o ciclo biológico. Como falei, açudes, riachos, poças d'água, regiões alagadiças são propícias ao desenvolvimento da facíula hepática, pois há necessidade desse caracol aquático como hospedeiro intermediário para continuar o ciclo da facíula. Esses são caracóis aquáticos do gênero Limnia. São os caracóis que desenvolvem o ciclo. Esta imagem mostra um ovo não embrionado que, entrando em contato com a água, vai sofrer o embrionamento e formar o miracídio. Existe uma temperatura ideal para a formação do miracídio. Após a formação do miracídio, o ovo eclode e o miracídio, que é esta unidade ciliada extremamente móvel, vai procurar os caracóis aquáticos para continuar o ciclo biológico. O miracídio vai penetrar no caracol aquático e dentro do caracol fazer a continuidade das fases do ciclo. Encontra um caracol aquático, penetra, forma o esporocisto, a rédia, e a rédia dá origem às cercárias. As cercárias abandonam o caracol aquático e seguem, nadam para pastagens ou plantas aquáticas para fazer a fixação. Após a fixação, ocorre o encistamento e a formação da metacercária. E a metacercária é a forma contaminante para o hospedeiro definitivo, ou seja, bovinos, ovinos, caprinos vão estar se contaminando com a ingestão dessas plantas contaminadas com metacercárias. Após a ingestão da metacercária, esta segue para a região hepática novamente. A metacercária ingerida sofre digestão prévia no estômago, chega à primeira porção intestinal, que é o duodeno. Na região do duodeno, a metacercária ultrapassa a mucosa duodenal e migra para a região hepática.
se fixando nos ductos biliares e formando novamente uma facíola adulta, que estará produzindo ovos que serão eliminados com a bilis no ambiente através das fezes do animal contaminado. Os parasitas adultos, eles permanecem vivos dentro dos ductos biliares ou do fígado do animal por um período de até 1 ano. Após 1 ano eliminando ovos nas fezes, os parasitas adultos morrem e não são eliminados desse local. Por mais que aplique-se um antiparasitário nesse animal e a facíola também morra dentro do fígado ou dentro dos ductos biliares, ela não será eliminada pelo aspecto da sua proporção, da sua dimensão. Afinal, ela tem até 3 centímetros de comprimento. A facíola permanece nesse local e sofre a calcificação dentro do fígado e dentro dos canais biliares. Pontos calcificados de infecção de facíola no fígado são lesões comumente encontradas em necrópsia e comumente encontradas também em abatedouros de bovinos no âmbito da inspeção. Vamos ver nesse vídeo a inspeção de um fígado bovino. Encontrou-se